Discípulo, você sabe por que a Igreja em Célula trabalha com metas? Eu sou Osiel Messias e é sobre isso que eu vou falar nesta aula. Por isso, seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. No livro do Gênesis, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1, vai dizer assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Versículo 2: E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Versículo 3: E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Versículo 4. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Versículo de número 5. E desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Agora veja o versículo 6. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então veja, discípulo, dentro deste texto aqui, eu quero falar sobre a questão da meta. Porque veja só, o que é meta? Meta é tudo aquilo que se pretende alcançar. Então qual era a meta desses homens aqui? Em Gênesis capítulo 11, a meta era fazer uma torre até chegar aos céus, ou seja, cujo topo, o cume, toque nos céus. Essa era a meta. Então, dentro desse texto, nesta aula, eu quero falar para você por que a Igreja em Célula trabalha com meta. Nesta aula, você vai saber o porquê. Então, veja só, em primeiro lugar, o primeiro motivo que leva uma igreja em célula a trabalhar com metas é porque as metas dão aos discípulos um propósito. Veja só, dentro desse texto aqui, qual era o propósito? O propósito era construir uma torre, meta, dentro de qual propósito? Para não serem espalhados sobre a face de toda a terra. Eles queriam ficar ali. Este era o propósito. Então, a meta era construir essa torre e o propósito era para não serem espalhados sobre a face de toda a terra. Então, a meta, ela dá aos discípulos um propósito. E uma vida sem propósito, uma igreja sem propósito, uma célula sem propósito, significa que não tem intenção de chegar em lugar nenhum. Então, as metas, elas dão aos discípulos um propósito, dão aos discípulos um objetivo, porque meta é tudo aquilo que se pretende alcançar. Então, dá aos discípulos um propósito. Em segundo lugar, a meta, ela dá aos discípulos o quê? Porque promove nos discípulos um trabalho em equipe. Então, a igreja em célula, em segundo lugar, ela trabalha com metas porque promove o trabalho em equipe. As metas fazem com que os discípulos trabalhem em equipe. Veja o versículo de número 3 do capítulo 11 de Gênesis. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e o queimemo-los bem. Ou seja, eles trabalharam em equipe. Veja a expressão, façamos tijolo e queimemo-los bem. Então, a meta, dentro do propósito, os levaram a trabalhar em equipe. Então, o segundo propósito das metas na igreja em célula é levar os discípulos a trabalharem em equipe, é promover o trabalho em equipe.
O terceiro objetivo das metas em uma igreja em célula é porque, veja só, as metas, elas levam os discípulos a falar a mesma língua e ter a mesma fala. Veja o versículo 1, que vai dizer assim: e era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. Observe, a mesma língua quer dizer o quê? Um entendia o outro. A mesma fala quer dizer, falavam a mesma coisa. Então, a meta, ela dá ao discípulo este propósito aqui, qual? De levar os discípulos a falar a mesma língua, a levar um a entender o outro e a ter a mesma fala, a falar a mesma coisa. Então, a meta na igreja em célula, nesse terceiro plano aqui, é levar os discípulos a terem a mesma língua e a terem a mesma fala, o mesmo propósito. E em quarto e último lugar, ter meta nas igrejas em células dentro do seu propósito é porque a meta, ela promove unidade. Veja só o que diz o versículo de número 6. Eis que o povo é um só. E sendo o povo um só, veja o que Deus disse, tem uma mesma língua. E isto é, veja só o poder da unidade. E isto é, que começaram a fazer agora, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então, discípulo, pega esta visão. A igreja ela trabalha com metas porque promove unidade. E uma igreja unida, ninguém pode impedir o seu avanço. Ninguém pode impedir a sua conquista. Ninguém pode impedir o seu triunfo. Porque na unidade a célula é mais forte. Na unidade a igreja é mais forte. Então por isso a igreja em célula trabalha com metas para promover a unidade da igreja, a unidade dos discípulos. E Deus disse, nada pode impedir um povo unido. É claro aqui no texto, o que eles agora estão fazendo, não haverá mais restrição para tudo que tentarem fazer. Deus dá testemunho aqui deste poder da unidade. Agora veja que interessante o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. O capítulo também é o de número 1 e o versículo de número 10. Veja o que Paulo disse. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Isto é muito forte. Paulo está rogando, suplicando à igreja que eles falem a mesma língua, digam a mesma coisa, para que não haja o que? Dissensões. Então, veja só, o problema de não falar a mesma língua é que causa dissensão, é que causa divisão, é não falar a mesma língua e não ter a mesma fala. Porque quando se fala a mesma língua, a mesma fala, tem unidade. Então, veja só, sejam unidos em um sentido, em um mesmo parecer. Então, esses homens aqui na Torre de Babel, eles falavam a mesma língua e a mesma fala. E eles estavam unidos. E estando unidos, não haveria restrição para o que eles quisessem fazer. Então, discípulo, eu quero que você entenda aqui nesta aula sobre o porquê. Eu quero que você saiba isso. O porquê que a igreja em célula trabalha com metas. Primeiro, porque dão aos discípulos um propósito. Segundo, porque promove o trabalho em equipe. Terceiro, porque leva os discípulos a falar a mesma língua e ter a mesma fala. E em quarto, porque promove a unidade. Discípulo, se isso faz sentido para você, deixa aí o seu like. E se você compartilha comigo dessa verdade e entendeu este propósito das metas na igreja em célula, faça aí também o seu comentário. E para você que está vendo essa aula e este conteúdo agregou, te interessou, fez sentido para você, se inscreva também aqui neste canal, porque com certeza você vai continuar aprendendo muito aqui, porque ainda tem muita aula boa vindo por aí. E ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque aí quando tiver um vídeo novo aqui nesse canal, o YouTube vai te avisar. Discípulo, lembre-se sempre que você é sim um discípulo de honra e que você é sim uma discípula
de honra. Que Deus continue prosperando a sua vida como discípulo cada vez mais e até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe. Eu quero ser um líder, quero ser liderado. Quero ter os meus 1244. E com esse propósito no meu coração, vou ganhando muitas vidas, vou seguindo na visão. Então